É muito interessante. Você comentou aí um pouco dos casos de sucesso, né? Você não citou o Brasil. E queria saber também, então, né, como que essas políticas são tratadas, se existem políticas públicas no Brasil de prevenção ao suicídio, como que elas estão sendo abordadas, e, enfim, como que elas têm evoluído, né, ao longo do tempo. Então, quando eu falei aquele primeiro dado inicial, né, são cerca de 800 mil mortes por suicídio no ano, na verdade esses números eles vêm caindo ao longo dos anos, né? Números globais eles estão caindo. Só que no Brasil, o Brasil está na contramão. O Brasil está crescendo a cada ano, né? Ele vem, ele sobe anualmente, não teve algum momento de queda, acho que por volta dos anos 90, enfim, mas não foi observado direito a razão, né? Mas o Brasil ele vem crescendo nos últimos anos, a taxa de mortalidade por suicídio. O Brasil está na contramão, felizmente. E o que é uma coisa que é meio irônica, porque o Brasil ele foi o primeiro país da América Latina a ter algum documento, alguma política preocupada com a prevenção do suicídio, né? Existem três documentos sobre prevenção do suicídio no Brasil. O primeiro deles são as Diretrizes Nacionais para a Prevenção do Suicídio, que datam de 2006, né? É um documento curtinho, são só diretrizes, é um documento assim que estabeleceu as bases para um futuro plano nacional, né? Para uma futura estratégia nacional. É... Só que o problema é que as diretrizes acabaram ficando estagnadas por cerca de 10 anos. Né? Depois de 2006, só em 2017, que o governo federal vai lançar o que eles chamam que é a Agenda de Ações Estratégicas para a Vigilância e Prevenção do Suicídio, com implementação prevista de 2017 a 2020. Né? Só destacando que tanto as diretrizes nacionais quanto a agenda de ações eram políticas implementadas pelo Ministério da Saúde. Né? A agenda de ações 2017, ela foi resultado do trabalho de diversos atores estatais e não estatais, então secretarias do governo, é, professores, organizações da sociedade civil, universidades, e também foi resultado de acordos que o Brasil assinou em nível internacional com a Organização Mundial da Saúde, né, a Organização Pan-Americana, enfim, esse primeiro documento, esse segundo documento, na realidade, né, estabelecia três eixos de atuação. Né? Também estabelecia projetos pilotos nos estados com as maiores taxas e no Amazonas, que não tem uma taxa alta. Mas por que no Amazonas? Porque o documento reconhecia a alta mortalidade entre indígenas. Então escolheu o Amazonas como um desses estados. Também o documento, né, entre aqueles três eixos que eu acabei de falar, ele trazia intervenções com efetividade reconhecida, então aquelas que eu acabei de citar estavam no documento, eram citadas, é que eu destaco que o documento ele reconhece a seriedade, ele reconhece a necessidade de políticas públicas específicas para a população indígena, né? E aí é uma falha, né? É uma falha da agenda de ações, né? Infelizmente, a prestação de contas ao público em geral só era feita uma vez por ano. A agenda foi lançada em setembro de 2017, por causa do Setembro Amarelo. Em setembro de 2018, teve uma coletiva de imprensa onde eles divulgaram novos dados, né? Os dados relacionados à implementação daquele primeiro ano. Então, por exemplo, treinamento foi feito treinamento de profissionais, campanhas amplas assim. Só que o que chama atenção para mim foi a questão de que eles observaram que onde foram colocados serviços de alerta próximos a comunidades indígenas, observou-se uma redução de, se eu não me lembro agora, me falha o número, de cerca de 10%, né, das ocorrências de suicídio entre as comunidades indígenas. Então, e aí é uma coisa que pegando aqueles casos que eu acabei de citar de sucesso, a Nova Zelândia é um caso
que chama atenção, eu acho interessante estudar o exemplo da Nova Zelândia para o Brasil, porque a política da Nova Zelândia, lá nos anos 90, estabeleceu uma política nacional voltada ao público em geral e uma política específica para a população maori, reconhecendo, e porque as taxas de suicídio entre populações indígenas são altas em vários países, não é um caso exclusivo do Brasil, né? Em vários países essa taxa é alta. Só que você ter feito um documento específico para aquilo já é uma coisa extremamente importante, né? Só que aí vem 2019, né? Mudança do governo. Se pelo começo de 2019 foi lançada a campanha Acolha a Vida, antes mesmo da aprovação da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. E já para chamar a atenção, uma coisa que me irrita um pouco nesse nome é a questão de você associar a automutilação com o suicídio. Na verdade, você está gastando esforço em dois fenômenos que são diferentes. A automutilação é um importante fator de risco para o suicídio, mas nem todos aqueles que se automutilam, nem todos aqueles que têm comportamentos autodestrutivos estão sob risco de suicídio, né? Mas enfim, essa política ela é voltada para crianças, adolescentes e jovens, e ela deixa de ser implementada pelo Ministério da Saúde. Quem assume a frente da implementação dessa nova política é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Acaba que a ministra Damares, ela tem uma proximidade com esse tema, ela acaba puxando para ela. E talvez por isso, por essa mudança de ministério, a política nacional não faz uma abordagem pela saúde pública. Ela deixa de fazer uma abordagem pela saúde pública e assume mais um lado de valorização da vida, não explica direito isso, né? E o documento em si, ele reforça fatores de proteção e combate o estigma, mas ao mesmo tempo, o estudo técnico que foi lançado no começo de 2019, ele é inconsistente, né? Na medida em que ele não deixa claro a atuação entre os ministérios, ele traz políticas que não são as mais efetivas, ele descreve uma série de políticas que não são as mais efetivas segundo a OMS, e também tem dados desatualizados, né? O documento de 2019 ele usa dados de 2012, né? Enquanto que a agenda de ações de 2017 usava dados de 2011 a 2016, dados lançados no boletim epidemiológico, que foi lançado junto com a agenda de ações. A política mais recente usa dados de 2012, que não são nem do governo, né? São do mapa da violência. Então, já toda a política nacional de prevenção do suicídio necessita de um estudo sobre grupos de risco, sobre os números, sobre os dados epidemiológicos. Se nem isso é feito com dados atualizados, sendo que existe dados atualizados, quem conhece pesquisa sobre saúde sabe que a gente tem o DataSUS, que publica anualmente números, então não tem justificativa para você usar um dado de 2012 de outra organização, né? Como eu acabei de falar também, não tem uma articulação clara com o Ministério da Saúde, o estudo sequer cita as diretrizes, sequer cita a agenda, né? E, para ainda mais grave, ela retira as políticas voltadas para a população indígena, né? Inclusive entre jovens. Não traz mais nada. O estudo técnico, ele cita em alguns 2 ou 3 parágrafos sobre a questão indígena, mas é meio que numa questão de negar que a mortalidade por suicídio entre indígenas está associada a algum fator social, algum fator econômico, algum fator de desagregação social. E é engraçado porque eles citam, tá até aqui do meu lado, eles citam esse livro aqui que é do Neuri José Botega, que é o Crise Suicida, Avaliação e Maneira. Eles citam nessa parte dos indígenas. E aí eu fui ver o que ele fala. Ele realmente fala que existem outros fatores que envolvem o suicídio entre indígenas. Existem fatores culturais, às vezes, existem fatores
da própria comunidade. Mas ele não nega que existem fatores sociais, uma escala macro, uma escala econômica, que podem levar ao aumento da vulnerabilidade entre as comunidades indígenas. E, por último, só para falar, esse documento foi lançado em janeiro de 2019. Era previsto um segundo estudo técnico em setembro de 2019, né? Não foi lançado esse estudo técnico no setembro de 2019 do Ministério dos Direitos Humanos. No documento original citava que esse estudo seria lançado, e aí esses dias eu fui olhar no site do Ministério para ver se tinha saído alguma coisa. Cliquei lá no link do estudo técnico e eu vi que tem uma nova versão do estudo técnico de janeiro, que tem algumas pequenas edições e que tira o trecho que fala que em setembro seria um novo estudo. Então eles tiveram tempo de editar o documento antigo, mas não tiveram tempo de fazer o novo estudo, né? Eu achei engraçado que eles tiraram justamente o trecho que tinha um compromisso com o novo estudo. Enfim, para não ficar só na crítica também, eu vi que foram lançados alguns panfletos do Ministério dos Direitos Humanos, né, que usam dados dos novos boletins epidemiológicos que foram lançados após 2019. Então, já é algum sinal, mesmo que pequeno, de uma atuação entre os dois ministérios. Pelo menos eles não estão usando mais dados de fora, né? Mas, enfim, ficou meio nebuloso a questão de como está a situação da agenda de ações atualmente, porque em setembro de 2019 também não foi feito esse evento de prestação de contas do Ministério da Saúde. Então, atualmente, a gente está meio que... Também aí começou a Covid, enfim. A gente pode dizer que os esforços estão centrados na questão da Covid, realmente, importante. Mas já é uma coisa que vem de antes, né? Enfim, a questão do Brasil atualmente é essa. Nossa, não tinha ideia que era nesse pé que a gente tava. Eu sabia que tava complicado, mas não sabia que era tanto. E aí, enfim, pegando um pouco o gancho, e aí eu vou colocar mais um cenário complicado, que é o cenário que a gente sabe que é o cenário de pesquisa no país, né? A gente sabe que tem vários ataques explícitos, como por exemplo ao INPE, né? E vou juntar esse cenário complicado para te perguntar, né? Como é que é fazer pesquisa com políticas públicas num tema, enfim, fundamental relacionado ao suicídio, né? E também quais são as próximas etapas da sua pesquisa? Então, eu pessoalmente, né, no meu caso pessoal, eu, não, eu tive a sorte de conseguir agora um mestrado na UFABC, né, que é a faculdade onde eu me formei, é uma faculdade que eu gosto muito. Sempre que eu posso indicar uma faculdade para alguém, a Federal do ABC é fantástica. A nossa área de pesquisa de políticas públicas é, diria, uma das melhores no Brasil, por ser uma faculdade tão recente, né? É uma faculdade nova, enfim. Sou pesquisador bolsista pela UFABC, né? Só que, de uma forma geral, na questão da pesquisando sobre prevenção do suicídio, você observa que existe um debate é, entre duas formas de se pensar a prevenção do suicídio, né? Por um lado, se destaca a questão dos transtornos psicológicos, né? Como principal fator, né? E de fato eles estão por trás de mais de 90% dos casos de suicídio, né? Só que esse lado ele tende a focar só no tratamento do transtorno psicológico, fazendo que um trabalho de prevenção no nível mais individual. Às vezes cai no risco da medicalização, às vezes cai no risco de você descartar, ignorar os fatores sociais que estão por trás do comportamento suicida. Do outro lado, a gente tem uma linha que destaca os fatores sociais como resultado, né, como resultado de uma série de opressões, né, seja de classe, seja de raça, seja de gênero, sobre os indivíduos. Então é aquela questão de as estruturas levam o indivíduo a desenvolver o comportamento suicida. Só que às vezes esse lado
eles ignoram, eles negam a existência dos transtornos psicológicos, né? Um lado 8, outro lado 80. E eu estava conversando com uns amigos meus que são neurocientistas, né? O UFABC é uma faculdade que tem o bacharelado inicial interdisciplinar, então você acaba tendo contato com pessoas de diferentes áreas. Eu estava conversando com uns amigos meus que são neurocientistas e eles queriam me matar quando eu falei isso. Obviamente existem, né? O que eu entendo, né? Existem os casos que são realmente neuroquímicos, né? Que são os casos relacionados a pessoas que têm depressão. Existem fatores do próprio cérebro, existem fatores que assim, não é a minha área, né? Mas fatores neuroquímicos que atuam no cérebro daquela pessoa. Mas também existem fatores sociais que influenciam no desenvolvimento dos transtornos psicológicos e que esses, por sua vez, eles podem evoluir para um comportamento suicida, né? Uma coisa não nega a outra, né? Então, como eu falei antes, né? As estratégias nacionais elas tiveram um limite em relação à distribuição dos benefícios da saúde mental entre os estratos sociais, né? Ao mesmo tempo, várias pesquisas já apontaram uma relação entre o suicídio e o desemprego, né? Que é o meu tema da pesquisa no mestrado. Por exemplo, os estudos já demonstraram que o aumento de 1% no desemprego estaria relacionado ao aumento de 0,79% no suicídio entre europeus adultos em idade laboral. E também existem evidências de que esse efeito poderia ser minimizado através de programas nacionais reintegrando aqueles que haviam perdido seus empregos. Outro dado, as taxas de suicídio subiram entre a população masculina europeia, né? Eu estou citando a Europa porque são as pesquisas estão focadas lá nessa questão, né? Entre a população masculina europeia após a crise financeira, né? Com aumento mais intenso naqueles países que apresentaram mais perdas dos postos de trabalho. Então a minha pesquisa busca, né, tentar entender essa relação entre o desemprego e o suicídio no Brasil, considerando também a atual situação de aumento do desemprego, né? Enfim, meio que a minha pesquisa tem uma preocupação de extrapolar aquela noção de que bastam as políticas que são implementadas pela OMS, que são sugeridas pela OMS, né? As estratégias nacionais, elas não podem ser só aquela receitinha, se limitar só aquela, não deve se limitar àquela receitinha. Existem outras políticas que envolvem o risco de suicídio. Existem fatores mais amplos